Estamos de volta nesta quarta-feira com mais um 5 Minutos de Fama especial Big Brother Brasil. E nesse programa a gente vai falar sobre a eliminação da Marcela. Ela foi a 12ª participante a deixar o confinamento do BBB 20. Olha, a votação ficou páreo a páreo entre ela e a Flaslane e a diferença foi muito pouca, mas infelizmente a Marcela acabou saindo do jogo. Vamos falar também sobre as últimas informações do caso Felipe Prior e aquelas acusações de estupro e tentativa de estupro, né? Isso tudo na sequência, claro, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí! Mais uma eliminação nesta semana e quem deixou o confinamento com 49,76% dos votos foi a Marcela. Aliás, a votação ficou páreo a páreo, porque a Flaslane, que também estava enfrentando ela nesse paredão triplo, que ainda tinha o Babu, a Flaslane ficou com 49,18% e o Babu teve 1,06%. Essa diferença tão pequena entre a Marcela e a Fly mostra que o público está mesmo com a opinião formada, né, sobre as meninas que estão no confinamento. Aliás, agora o jogo já não é mais Big Brother, né? Já é Big Sister, como elas mesmas falaram dentro da casa, porque as mulheres dominaram essa 20ª edição, né? Com todo o respeito ao Babu, que ainda está confinado, mas as mulheres chegaram com tudo e mandaram muito ver nesse game, né? Nesse confinamento, nesse jogo, dominaram realmente. Olha, a saída da Marcela da casa foi uma saída, assim, bem tranquila, bem leve. Ela já estava convicta que ela iria sair, talvez pela relação dela até com as meninas dentro do confinamento mesmo, não sei, eu acho que até talvez uma questão meio que sensorial, né? A Marcela já estava convicta que ela iria deixar o jogo nessa altura já do campeonato, e uma série de fatores a gente pode levar em conta para a saída da Marcela, né? Aqui fora, muitas pessoas acusando a Marcela de racismo por causa de alguns comentários. Depois, isso agora, né, da metade do jogo pra cá, porque da metade pro começo a Marcela levantou a bandeira do feminismo, ela era uma das queridas, uma das preferidas, mas na minha opinião o que bagunçou um pouco o jogo da Marcela foi o relacionamento que ela teve, a empatia, né, assim, potencializada com o Daniel. Então acho que foi um grande tiro no pé ela ter se envolvido com ele. O Daniel não era uma pessoa muito querida dentro da casa, né? Por causa do comportamento dele, por causa da falta de compromisso dele com o jogo, né? O cara perdeu um monte de estaleca, fazia um monte de coisa. Era o jeito dele mesmo de ser, meio avoado, mas isso atrapalhou um pouco. E aqui fora as pessoas começaram a interpretar o posicionamento da Marcela, a verdade, a falta de posicionamento da Marcela, como sendo um grande problema, né? Porque enquanto toda a casa corrigia o Daniel, fazia observações em relação às coisas erradas que ele fazia, a Marcela passava a mão na cabeça dele. Então acho que esse relacionamento, esse casal foi muito bonitinho, ficava muito bonitinho no vídeo, mas dentro do jogo, dentro da mecânica do jogo, eu acho que não funcionou. Uma outra coisa também que eu acho que levou a Marcela a ter essa trajetória no jogo e agora ser eliminada, né, na final, a gente pode dizer até que a gente já está quase na final, porque faltam poucos dias para terminar o BBB, é o fato da posição dela como jogadora. Ela sempre teve, assim, uma bandeira levantada, ela sempre teve uma postura, mas em determinados momentos a Marcela não participava, ela não era engajada dentro dos conflitos da casa. Eu acho que é uma questão mais pessoal, né? Tem muitos participantes que optam por esse comportamento de não vou me envolver, não quero brigar, não quero fazer intriga e tudo mais, eu quero levantar a bandeira da paz, mas nem sempre a paz ali vai reinar, porque é um jogo de equilíbrios, né? Um jogo de sentimentos, é um jogo de vibrações, então não dá pra você ser a mesma pessoa o tempo todo. Inclusive aqui fora, no começo do jogo, ela era até chamada de fada sensata, por ter grandes conselhos, por aconselhar as outras meninas e tudo, mas isso num determinado momento, né? Agora, principalmente nessa reta final, isso tem um peso muito grande. O que eu percebi foi que durante o romance dela, da Marcela com o Daniel, ela murchou bastante e isso tudo veio fazendo com que ela fosse desaparecendo dentro do jogo. Então, depois da saída do Daniel também era mais fácil a gente encontrar a Mari, né, em relação a certas polêmicas, em relação a certos assuntos, do que a própria Marcela. Então, acho que uma pessoa muito bacana, eu acho que ela começou o jogo fazendo um jogo legal, mas depois acabou se perdendo e aí não tem mais jeito. Quando vai pro paredão, numa situação como essa, acontece o que aconteceu. A gente fala da Flaslane também,
que teve essa diferença muito pouca, né, em relação a Marcela. A Flyslane, que, na minha opinião, como eu já falei aqui, e eu tenho visto nas redes sociais algumas pessoas comentando também, a Fly, pra mim, é o novo Prior, né, ela vai ser a vilã dessa última fase do confinamento, eu acho. A vilã não no sentido ruim, né, a vilã no sentido de ser a oposição àquilo tudo que a casa prega. Então, a Fly agora, ela tem a Mari no jogo, né, ela tem ali aquela força da Mari. Não sei se ela vai ter outros aliados lá dentro, porque a Fly optou por fazer um jogo mais individual, mas é uma jogadora também que, dentro dessa votação, desse paredão triplo entre a Marcela, a Fly e o Babu, se a diferença foi tão pouca, é sinal de que a Fly também corria um sério risco de sair da casa. Então, é um momento de repente, da Fly rever algumas situações dela, né, e talvez até dar uma modificada na estratégia de jogo, porque já está terminando, falta muito pouco para terminar o Big Brother Brasil 20. E falando do Babu, o Babu que mais uma vez volta desse paredão com um índice muito baixo de votação, né? As pessoas estão torcendo por ele, já tem muita gente arriscando a final com o Babu, né? Isso é muito bacana. O comportamento dele não mudou, ele vem se mantendo a mesma pessoa desde o início do jogo, né? Em relação à postura, em relação à forma dele ser, e talvez essa coisa original dele tenha criado muita empatia com o público aqui fora. Então, ele é um jogador que a gente já pode, se nada mudar, se as opiniões não mudarem, a gente já pode arriscar que ele, sem dúvidas, já vai estar na final. Agora, como eu disse, o jogo está terminando, já está na reta final, e é muito importante a gente começar a pensar que aquele grupo de meninas que se gosta tanto, né, aquelas meninas que têm tantas afinidades, ele vai começar a se dissolver. Então agora a coisa vai ficar muito mais apertada. A partir dessa saída da Marcela, dessa eliminação da Marcela ontem, na terça-feira, a coisa vai ficar muito mais difícil. E agora a gente já começa a perguntar, e aí, você do outro lado, tá torcendo pra quem? Quem você acha que tem que levar pra casa esse prêmio milionário do Big Brother Brasil 20? Na edição passada do nosso programa, a gente falou aqui sobre a polêmica envolvendo o ex-BBB Felipe Prior, que participou dessa 20ª edição do reality show e que está sendo acusado de estupro e tentativa de estupro. E as últimas informações são as seguintes, olha, a Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo abriu um inquérito para apurar essas acusações, né, de estupro e tentativa de estupro, e as mulheres, né, que denunciaram, que fizeram as denúncias para a revista Marie Claire, que foi quem publicou essa matéria, né, falando sobre essas acusações, essas mulheres, elas devem ser ouvidas ainda nesta semana. Tudo porque a delegada que está cuidando do caso, a Maria Valéria Pereira, ela pretende entregar o quanto antes o caso para a decisão do Ministério Público e também da Justiça. Os advogados do Felipe Prior enviaram um comunicado para a imprensa, mais uma vez, negando todas as acusações, né, dizendo que o Felipe não tem culpa em nada disso, que isso é uma história que é uma denúncia que vai ser investigada, mas que o Felipe Prior não tem culpa de nada dessas acusações, não tem nada a ver com essas acusações. No programa passado, a gente exibiu aqui um depoimento que o Felipe Prior deu na internet. Ele gravou um depoimento para os fãs dele, para os seguidores dele na internet, e a gente vai reexibir esse depoimento agora, né, onde ele também nega todas as acusações. Então, você que não assistiu na semana passada, Felipe Prior falando sobre as acusações de estupro e tentativa de estupro. Bom, Brasil, vocês devem me conhecer, sou Felipe Antonazzi Prior, ex-participante do BBB 20. Ontem cheguei em casa, recebi todo o carinho dos meus fãs e da minha família, que é muito importante para mim. Eu tô muito chateado mesmo, muito chateado. Eu desconheço de todos os fatos apresentados, nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente. O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa, as pessoas apresentaram uma denúncia pesada contra mim. Meus advogados estão tomando todas as providências e gostaria de dizer ao público que todo o carinho que eles estão me passando está me tornando mais forte e que, para mim, isso é o principal. Minha consciência está muito tranquila. Obrigado.
Só lembrando mais uma vez que durante esse período de quarentena, os 5 minutos de fama está um pouco reduzido, tudo porque a gente tem trabalhado bastante na produção do Trago Verdades Especial, onde a gente tem falado sobre os efeitos do novo coronavírus no meu adorável submundo midiático, tudo que tem acontecido. A gente tem feito uma cobertura muito bacana em relação aos artistas, em relação aos infectados, infelizmente em relação aos óbitos, né? Um trabalho muito grande com uma equipe muito reduzida, porque a gente sabe que nesse momento o mais importante para você, para mim, para todos nós, é que a gente fique em casa. Fique em casa, se cuide, você que está aí do outro lado, cuide da sua família, cuide dos seus parentes, dos seus amigos, das pessoas que você gosta, através das redes sociais, através das chamadas de vídeo, das chamadas de telefone. Não perca o contato e a conexão com ninguém, isso é muito importante nesse momento. E claro, eu não poderia jamais deixar de fazer os 5 minutos de fama nesse momento, por conta do Big Brother fazer parte da minha história, da história aqui do canal e da sua história também, né? Afinal de contas, são 20 edições, são 18 anos de programa, então todo mundo aí já viveu uma geração, né, de Big Brother, então acho que vale a pena sempre, dentro da medida do possível, dentro das nossas condições, a gente continuar com esse contato que é muito importante. Eu volto com mais uma edição, com mais uma eliminação a qualquer momento, porque agora a gente não sabe mais como é que vão ser os paredões. Será que domingo que vem vai ter paredão de novo? Bom, se tiver, claro, eu estarei aqui para falar para você aí do outro lado quem vai ser o próximo eliminado. E vamos nessa, porque o programa tá chegando ao fim, né? O Big Brother tá terminando, mas a gente tá aqui com toda essa força, com todo esse gás para trazer sempre para você o melhor conteúdo, porque você que tá aí do outro lado, com certeza é a nossa melhor audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!